Olá, vitrineiros e vitrinetes, parodiando meu amigo Celso. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o nosso último giro da vitrine desse ano. Porque ano que vem tem mais. E eu vou começar a minha sessão hoje aqui da foto da semana, fazendo uma retrospectiva. Então a gente vai ter mais fotos que o normal, porque normalmente não dá para colocar tanta foto assim. E aconteceu muita coisa esse ano nesse Brasil, hein? Nesse mundo, na verdade. Então a gente vai fazer uma retrospectiva com algumas coisas a mais, algumas fotos que fizeram parte e algumas outras que não. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Bom, como não poderia deixar de ser, começa com o nosso excelentíssimo, né? Que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, porque os seus olhos e o nariz estão cobertos nessa foto. Né? Isso foi no começo da pandemia, e ele protagonizou essa cena, não se sabe por não saber usar máscara ou por puro deboche, né? Deboche que depois ficou confirmado ao longo do tempo, alegando que não era coveiro para saber quantas mortes, e daí, aquela coisa toda que a gente já viu. Não sei vocês, mas a primeira vez que eu usei uma máscara dessa, décadas atrás, eu nunca tinha usado, a primeira vez eu coloquei de primeira, de prima, e não tive problema, né? Mas vai saber por que ele tem problemas para colocar a máscara, né? Mas essa foi lá no comecinho da pandemia. Depois a gente teve outras cenas. Essa foto é muito bonita porque saiu no Globo. É uma foto que expressa essa solidão, né? Que a pandemia acabou causando. Isso foi logo no começo. Então, o medo estampado no olhar da pessoa. Essa senhora mora em Ipanema, é uma região que tem muitos idosos que são grupo de risco, né? Então, essa foto é muito expressiva em relação ao que aconteceu com todos nós por causa do isolamento. Essa foto é muito curiosa, que parece os caça-fantasmas, né? Ghostbusters, com esse equipamento aí. Isso foi em Niterói. Eles estavam higienizando, né, no começo da pandemia. A gente viu durante o decorrer desse tempo que muita coisa se revelou como eficiente, outras coisas nem tanto, né? E acabou que uma das coisas mais eficientes é realmente isolamento social e uso de máscara, né? Falar em uso de máscara, a gente vê essa cena, não é no Brasil, em Berlim, as pessoas protestando contra o uso de máscara, né? São pessoas ligadas a movimentos de direita lá e pregando em favor da liberdade, vejam só, né? E achando que não devem se isolar, que não tem que usar máscara nem nada. Esse tipo de coisa aconteceu 100 anos atrás, na época da gripe espanhola. Como é que a gente podia imaginar que agora ia se repetir isso, né? E aqui no Brasil também. Esse mar de guarda-sóis aí cobre um mar de gente. Sei lá, milhares de pessoas aí se aglomerando no feriado. Acho que foi 7 de setembro isso aí. E os casos, claro que voltam a aumentar cada vez que tem um episódio desse. Essa foto também não tem como não esquecer, né? Não tem como esquecer essa foto, porque é justamente a demissão, né, do nosso secretário de Cultura. Não bastasse a gente perder o, o nosso ministro, não ter mais Ministério da Cultura, já desde a era Temer, a gente ter só uma Secretaria de Cultura, e o Alvin, ex-secretário, que fez aquele vídeo com quase o discurso inteiro do Goebbels, foi o, o cara da propaganda do Hitler, né? E aí ele acabou sendo demitido durante uma entrevista coletiva, toca o celular, foi essa cena, ele atende e é o chefe dele ali em cima demitindo ele. Então, cenas que a política no Brasil protagonizou esse ano, que fantástico. Mais uma cena curiosa, né? O número um e o número 2, sei lá que número mais tem aí, os filhos do presidente foram fazer uma visitinha lá em algumas aldeias no Amazonas, em plena pandemia, né? Como se não bastasse toda a invasão de terra que teve lá durante a pandemia, de garimpeiros, que alastraram a doença em meio a uma população indígena que não tem defesa para esse tipo de doença. Foram os filhos do presidente lá pessoalmente levar esse presente de grego, né, o vírus.
Essa é uma cena, é uma foto de Sebastião Salgado, e mostra um menino correndo, assim, ele está se escondendo, e realmente essa tribo, ela é uma tribo que tem pouco contato com a dita civilização branca, né? E eles, algumas dessas tribos mais isoladas começaram a se refugiar mais profundamente na floresta, justamente porque começaram a acontecer vários casos de infecção de índios, várias vidas se perderam ali, eles foram muito afetados, várias lideranças indígenas morreram também durante essa pandemia. É uma foto chocante. Essa é uma foto também muito chocante, porque aí estamos falando de outro assunto, que foram as queimadas, né, no Pantanal, no Amazonas também, né, mas que acabou destruindo um bioma riquíssimo, importante para a humanidade, né? Muitas espécies ali podem ter simplesmente desaparecido, de espécies de insetos, né, mais menores, e até os mamíferos sofreram muito. A gente vê aí as patas de uma onça pintada, que é um bicho enorme, um animal majestoso, e muitos foram socorridos e tiveram que passar por tratamentos inovadores aí com célula-tronco. Então foi uma situação bem, bem chocante. Alguns desses animais voltaram, foram reabilitados, alguns vão, acho que não foram ainda, né? Vão começar a ser soltos de volta à natureza, do que sobrou da natureza, né? Porque vai demorar muito tempo para o Pantanal se recuperar, e se é que vai conseguir voltar a ser o que era antes. Aqui a gente tem uma outra cena chocante, né, que foi a manifestação durante o Dia da Consciência Negra, e uma manifestação protesto contra a morte de João Alberto, né, um cidadão negro que foi assassinado nas dependências de uma loja do Carrefour no Rio Grande do Sul. Muita coisa estranha aconteceu durante esse ano. Essa é outra manifestação também em frente à loja do Carrefour, com essa expressão de vidas negras importam, que é uma referência a um movimento que aconteceu também nos Estados Unidos e que já há um bom tempo já também em decorrência lá da violência da própria polícia contra cidadãos negros. Então, aqui também essa coisa se repete. Muita gente costuma dizer que o Brasil não é racista, né? Mas isso precisa ser discutido melhor. Outro episódio curioso aqui que aconteceu no Brasil, que foi o apagão do Amapá, né? Essa é uma foto que expressa bem isso, uma velhinha acesa ali para iluminar o ambiente. Essa foto é foto de amadores, porque não havia praticamente fotógrafos de agências de jornais por lá. E foi um apagão que afetou 80% do estado, quase 800 mil pessoas, ou seja, quase 1 milhão de pessoas, né, durante 22 dias, de uma localização em que o serviço é prestado por uma empresa privatizada, que privatizou o serviço de energia lá. Então, isso faz a gente refletir sobre um pouco sobre o que significa todo esse processo de privatização. Essa é uma foto emblemática que eu acho que ficou também, que foi do Trump, que o presidente americano que foi vencido na eleição também aconteceu esse ano lá. E nessa cena ele vai fazer aquela cena de bonzinho, foi a uma igreja evangélica e estava contando seu dinheirinho lá para dar de donativo para a igreja e com essa cara dele isolado, né, sem ninguém por perto. Depois da entrevista, ele aparece com essa placa que o repórter fotográfico estrategicamente colocou essa placa junto na composição, é uma placa de saída de emergência, né? Mas ele estrategicamente colocou e tem um significado de saída, né? Saia, pode ir embora que já deu. Né? Isso eu gostei muito de fazer isso durante esse ano, de mostrar um pouco para as pessoas como é que elas podem interpretar melhor as fotos que saem nos jornais, né? Que são feitas intencionalmente, os repórteres fotográficos procuram um ângulo para dar uma narrativa para o leitor, né? Então, bem interessante. Isso foi uma tragédia que aconteceu no Líbano, na explosão de um material que estava lá no porto de Beirute, que infelizmente está armazenado, mal armazenado, não deveria estar lá, e acabou explodindo e causou uma devastação enorme. Um país que já vinha com problemas econômicos, políticos, e isso ajuda a cravar mais ainda
numa época de pandemia, de doença, e um monte de gente tentando salvar vidas e acontece um negócio desse lá. Falar em salvar vidas, esse é uma foto lá da cidade, do condado de Kenosha, nos Estados Unidos, onde teve uma manifestação por muitos dias, em decorrência da violência contra os negros lá, né? Na ocasião foi aí a morte do George Floyd, e aí a população começou a se armar também, né? Sob o pretexto de defender o patrimônio das pessoas, porque estava havendo protestos. E aí a gente vê essa cena de um adolescente segurando uma arma potente dessa, um fuzil, uma arma bélica. E porque lá precisam rediscutir essa questão do armamento. E essa foto é emblemática, né? Um repórter se prepara aqui no primeiro plano para mandar uma matéria pela TV, e a população, as pessoas fazendo uma manifestação em frente à Casa Branca, e uma placa lá atrás escrito "You're fired", que significa "você está demitido". Se refere então ao presidente Trump, que foi vencido nas eleições lá. Essa foto também é muito emblemática porque mostra uma Mamãe Noel tentando se aproximar de uma criança, que mostra um Natal difícil esse ano por causa do isolamento, todo mundo de máscara, não pode abraçar, não pode chegar perto, e as pessoas tentando arrumar uma forma de minimizar essa sensação de isolamento. Então, a Mamãe Noel atrás de um aparato, todo de uma cortina de plástico, com braços de plástico, para abraçar uma criança, para tornar um pouco menos dolorido esse afastamento que a gente tem, né? As crianças precisam do nosso afeto muito mais. Cenas desse ano de pandemia. Essa foto também emblemática, porque foi a primeira eleição, ou espero que seja a única que tem no Brasil, eleição para prefeito que teve em todo o Brasil e para prefeito, e aí as pessoas se compareceram para votar com máscara, e o pessoal que trabalha nas eleições, o mesário, o presidente, esses cargos todos são convocados, estiveram lá, fizeram seu trabalho com toda a proteção, um procedimento específico lá, de máscara, face shield, álcool em gel, tudo para conseguir realizar, a eleição foi realizada, né? Tinha-se até a perspectiva de que ela fosse adiada, mas não foi, foi realizada, e a democracia continua a sua jornada. E para finalizar, essa é a foto dos primeiros carregamentos de vacina para a Covid que chegam ali na Alemanha, e é um caminhão, é uma carreta enorme com containers específicos que eles têm uma temperatura controlada, super baixa, é um container refrigerado, para começar o processo de vacinação, né? Então, quem sabe esse seja o final desse processo da pandemia, e que a gente possa voltar, quem sabe, no decorrer do ano de 2021, a gente voltar a ter uma vida um pouco mais normal. Vai demorar um pouco, porque é muita gente para vacinar, mas quem sabe a gente volte a um ano normal. Vamos ter essa esperança, mesmo que demore, que seja para o meio do ano, para o fim do ano. Quem sabe a gente volte. Enquanto isso não acontece, protejam-se. Essa é uma doença da solidariedade, porque não é só questão de se proteger, de ter medo de pegar a doença ou não, mas é de proteger aqueles que a gente ama, aqueles que são vulneráveis, mais vulneráveis à doença, né? Então, se protejam. Nós vamos ter outros anos, 2022, 2023, 2024, vamos ter muito tempo pela frente se a gente se cuidar bem agora. Foi um prazer enorme estar com vocês durante esse ano 2020, um ano atribulado, difícil para muita gente, mas foi muito bom, foi um alento ter esse nosso encontro marcado toda semana aqui. Agradeço a presença de vocês que estiveram com a gente, a nossa equipe toda do Giro da Vitrine, que entra por trás das câmeras, todos os colaboradores que participam por vídeo ou pessoalmente, mas especialmente essa turma que tem estado junto todo dia aqui, o Gilberto, o Celso, o Mero, e a Yasmin, né? A nossa mascotinha,
que entende muito de futebol, muito mais do que todos os outros marmanjos que compõem esse time aqui. É uma especialista na área, super competente, que mostra que futebol é coisa de mulher, sim, né? Então, o ano que vem a gente vai estar de volta aqui com o nosso giro e as fotos da semana. Espero encontrar vocês com saúde e vamos tocar a bola para frente. Eu espero que tenha muita foto bacana para a gente compartilhar aqui. Beleza? Então, até o ano que vem. Tenha um feliz ano novo, uma excelente entrada com muita paz, com todo mundo junto aí. E na torcida que o ano que vem vai ser melhor. Beijão para vocês.